Bom, vamos lá. Vamos dar mais um tempinho aqui para o pessoal chegar. Eu sou Carlinhos Tavares, diretor da Bodymetrics, responsável por ter trazido a tecnologia do ultrassom Bodymetrics para a América do Sul. E nós vamos dar início a um ciclo de lives e hoje o tema é aplicabilidade do Bodymetrics na nutrição. E espero que eu possa conseguir tirar todas as dúvidas de vocês. Vou trazer as convidadas aqui. Boa noite, pessoal que está chegando. Não sei se o pessoal está me ouvindo bem. Se puder fazer um sinalzinho aí de que está tudo ok. Eu vou aumentar aqui o áudio também. A Michele também aqui, a Sandy, que são nossas convidadas. Hoje a live vai ser em trio, vai ser um trio, né? Eu tenho duas convidadas. Olá, chegando a Sandy. Oi, tudo bom? Bem, boa noite. Boa noite. E aí, como que tá? Tô ótima. Todo mundo aí finalizando, né? A rotina de consultório, todo mundo. Ninguém foi embora para casa ainda. Oi, gente, estava com a câmera virada, mas Faz parte. Eu estava falando pro pessoal aqui, né? Hoje nós vamos iniciar um novo ciclo de lives, né, da Bodymetrics. A gente tinha conversado lá no Arnold, né? Sim. Essa live já faz tempo que está prometida, né? E daqui para frente nós vamos fazer live para ter uma agenda bem intensa até o final do ano. Então, para o pessoal que está chegando, acho legal. Vocês, meninas, se apresentem, falem um pouquinho, porque depois a gente também deixa nossos conteúdos todos gravados, vão para o canal do YouTube também. Então, acho legal a gente fazer essa intro já, né? E depois a gente falar um pouquinho do que é o tema de hoje, que é a aplicabilidade do ultrassom Bodymetrics na prática clínica de vocês aí, né? Que são as nossas convidadas. A Michele, quem preferir falar primeiro um pouquinho só do que vocês fazem aí, um pouquinho da formação de vocês. vai, sim, entrou primeiro. Então vamos lá. Boa noite, gente. Meu nome é Sandy. Eu estou formada há 12 anos. Deixa eu até ver se. Parece que está travando aqui. Deu uma travadinha. Agora estão ouvindo? Sim. Tá, perfeito. Então, gente, meu nome é Sandy, eu estou formada há 12 anos. Nos últimos 6 anos que eu me especializei em nutrição esportiva, eu vim percebendo a necessidade de melhorar cada vez mais a forma como eu fazia avaliação física, porque realmente isso acabava sendo um diferencial, né, da análise do meu paciente, na melhora até mesmo do entendimento dessa composição de forma mais específica para eu poder ver se essa performance estava melhorando, se o condicionamento do meu paciente iria melhorar com a composição corporal e se realmente, por exemplo, a qualidade muscular que esse paciente precisava adquirir era realmente uma qualidade de efetiva ou se era só água, né, dentro do músculo. Então, eu me recordo muito bem que quando a gente foi ano passado para o Arnold, eu virei para mim e falei, Mi, é esse ano que a gente vai comprar o nosso Bodymetrics, porque a gente percebeu a necessidade de ter um diferencial dentro do consultório. E realmente foi uma das escolhas assim mais assertivas que a gente pôde fazer, porque realmente agregou bastante no trabalho, né? E também causou uma visibilidade diferente dos pacientes, assim. Então, para mim, no meu consultório, foi muito bom. Legal, nós vamos falar um pouco disso tudo aí depois, nessa questão da relação do equipamento com vocês no dia a dia com o paciente. Eu acho bem legal a gente falar um pouco de cada... Porque o que é legal dessa live, eu acho, né? Primeiro que vocês são nossos clientes, né? E assim, eu acho legal a história que vocês compraram juntas, eu lembro certinho, vocês estavam juntos e agora estão juntas aqui, né?
E assim, é legal porque muito do que a gente vai falar hoje são as dúvidas dos profissionais mesmo, né? Nós fazemos um trabalho hoje ali na empresa consultivo, né? Nós temos as consultoras técnicas que fazem os atendimentos para tirar dúvidas de mercado, mas a gente vê que existe uma recorrência muito grande de dúvidas da prática mesmo de vocês, do dia a dia, né? E tem muitas que a gente é muito mais legal ouvir de vocês, né? Que estão na ponta realmente atuando com o equipamento e eu acho que é bem legal essa troca. Michele, fala um pouquinho Bora lá. e nós vamos aprofundar depois aí no dia a dia de vocês. Eu me chamo Michele, né? Também, assim como a Sandy, a gente se formou juntas, né? Há 12 anos atrás. Então, e sim, quando a gente começou a atender, né, pacientes mais para performance esportiva, ou mesmo para remodulação corporal, né? Ah, eu quero reduzir o percentual de gordura e ganhar massa muscular, né? A gente escuta muito isso, né? A busca dos pacientes para isso. E aí, tipo, putz, se eles querem isso, como que a gente vai avaliar, né? De uma forma um pouco mais fidedigna, onde eles possam visualizar que realmente isso está acontecendo, né? Que a nossa prática realmente tem acontecido. Então, olhar aquilo ali e ver que o negócio está acontecendo, isso é um grande diferencial, né? Então, desde quando a gente conheceu o Body Metrics, que foi em uma das aulas de pós-graduação, nossa, assim, né? Os olhos brilhavam, né? Claro que parecia estar longe do nosso alcance, mas ter ele hoje em mãos e aplicar isso no consultório, a gente pode dizer que é um baita de um diferencial. Um baita mesmo, e a gente vê isso hoje na prática. Ah, que legal. Sim, vocês atuam assim, você, Michele, atua um pouco mais na área desportiva, então na área. A gente conversando um pouco antes, né? Você falou que você usa inclusive em jogadores, né, de futebol, né, para ver uma questão que é bem importante, né? E na verdade é uma questão única. É legal a gente trazer algumas informações para as pessoas, por exemplo, a Michele falou que eu uso o Body Metrics para ver assimetria muscular. Sem o ultrassom, se não for com o Body Metrics, nós não acessamos isso com outro método, né? E é um dado muito legal de você ter acesso, porque você realmente aplica isso na prática e na performance desportiva, né? Conta um pouquinho disso pra gente, como que é na ponta lá, como que é a troca com o treinador. Olha só, acabou de entrar um atleta meu aqui, ó. Cauã acabou de entrar, olha só. Tá ouvindo a Seja nossa live bem-vindo, aí, ó. Cauã. Então, sim, né? Eu atendo alguns atletas de futebol ali do infanto juvenil. Então, são atletas ainda, né, sub-17, sub-15. E realmente, assim, o que eu presto muita atenção nesses pacientes é de realmente fazer ultrassom nos dois quadríceps, né, nas duas coxas. Justamente por isso, né, pra gente ver essa assimetria das duas, porque às vezes eles fortalecem mais uma e a outra fica mais suscetível a lesões. Então, quando a gente avalia isso, às vezes eu observo muita diferença, tá, Carlinhos? Muita diferença mesmo. E aí a gente passa isso pro treinador, eles passam a trabalhar mais, né? Trabalhar mais unilateral, trabalhar mais aquela coxa para que ela fique fortalecida e que ela não tenha lesões. Então, esse é um grande diferencial, sabe? Essa troca, assim, com o treinador e aquilo que a gente consegue ver na imagem de ultrassom é muito legal. É legal que dá um ganho muito grande de credibilidade quando você leva uma avaliação por imagem, né, para o outro profissional, quebra, né, uma barreira de algo que não é mais um olhar simplista, né, é algo muito mais profundo e que realmente traz um resultado. Nessa linha do raciocínio do futebol, eu não sei se, para quem está acompanhando, nós fechamos o Atlético Paranaense, né, como parceiro oficial dos próximos 2 anos, né? E nós implementamos recentemente, eu tive lá no CT lá do Furacão lá, e o uso dentro do futebol, ele vai desde essa questão que você colocou da assimetria, que é na prevenção da lesão, mas ele também é usado na reabilitação de pós-cirúrgico. Porque o cara que vem do pós-cirúrgico, por exemplo, de um LCA, de um ligamento cruzado anterior, ele chega com uma diferença de membros muito grande. Isso é um protocolo de um treinador italiano de voleibol, ele utiliza isso lá na Itália há muito tempo já, com o Body Metrics. Ele pega o cara que vem da reabilitação, fazer a reabilitação, e qual que era o lance? Quando o atleta vem para reabilitar, a gente tem que recuperar a capacidade funcional dele
e a estrutural. Só que, sem você acessar a estrutural, ficava o olhar em cima sempre da capacidade funcional. E a capacidade funcional do atleta sempre resgata antes do que a estrutural, porque ela é muito ligada à parte neural. E aí a parte de músculo mesmo, ela demora um pouquinho mais para chegar. E aí eles vão equilibrando isso. Ele faz o escaneamento, compara e vai comparando com a capacidade de função. Quando equilibra a capacidade funcional das duas pernas, mas se tiver atrasada ainda a estrutura, ainda segura, até equilibrar a estrutural também, e aí o cara vai para o jogo de novo. Porque a reincidência de lesão era muito grande do cara que vinha de um pós-cirúrgico, voltava e machucava de novo. Então... Isso aconteceu já com um paciente aqui, só que de CrossFit, não era jogador, né, de futebol. Paciente de CrossFit que fez uma operação de LCA e aí a gente foi fazer a diferença de uma coxa para outra para ele poder apresentar para o fisioterapeuta dele. E justamente identificar que pontos ele precisava ainda melhorar por causa da espessura, que era bem diferente. Além disso, tipo, a quantidade de gordura que estava acumulada dentro da musculatura também. Então, é possível a gente visualizar isso, né? E como isso impactou de uma forma positiva para o treinamento dele. Porque o que ele teve que fazer? Ele daí não voltou para o CrossFit, ele primeiro foi para a musculação, daí fazer essa reabilitação mais adequada para daí sim voltar para a modalidade que ele estava já treinando. Então, e é real, né? Você vê na prática que a diferença de espessura muscular e qualidade, ela cai absurdamente, né? O que é muito maluco, nós estamos falando de uma tecnologia que vocês já estão utilizando há um tempo, mas que a grande massa ainda não teve acesso ao ultrassom ainda, né? E hoje ainda muita gente trabalha às cegas, né? Então, assim, é bem que na fita métrica e vamos lá e seja o que Deus quiser, né? Então, que é uma coisa bem interessante pelo custo do ultrassom, que eu não considero pelo retorno que o equipamento dá em acesso de informação um custo elevado. Então, eu acho que ele traz... E assim, né? Depois a gente fala um pouquinho de mercado também, de como vocês estão trabalhando com o Body Metrics dentro do consultório, que isso é uma curiosidade muito grande das pessoas, porque hoje o que se vê é o ultrassom sendo uma fonte para gerar receita, ganho de autoridade, aumento de pacientes. Então, o olhar tem que mudar um pouquinho o olhar, né, para a tecnologia. E assim, eu falando sempre vai ser o Carlinhos vendendo uma ideia, né? Mas é legal ter vocês aqui porque vocês validam essa ideia, né? Depois de um ano, pouco, mais de um ano, vocês vêm e falam, não, realmente acontece. Hã? Nem tinha, meu Deus, mais de um ano, verdade? Mais de um ano que a gente está com o Body Metrics. Mais de um ano. Porque foi no outro, já estamos mais um ano e meio praticamente, eu acredito. Praticamente. Daqui, ó, o azulzinho. Aí, ó. A gente tá no consultório, né? Daí, tipo... Põe aí que eu vou fazer um print das duas com ultrassom. Das duas, ó. Aí, ó. É isso aqui, ficou legal. Sim, ó, mas e falando disso, né, isso é muito bacana, né, Carlinhos, quando tu fala assim, a gente realmente ganha, né, um pouco mais, ganha credibilidade, mas além disso, assim, eu acho que isso vem muito do profissional, né, eu acho que a Ascend também tem bastante disso, de a gente querer mais, né? Porque a gente quer ajudar o paciente, certo? Tipo assim, a gente quer que ele tenha resultado, quer que ele visualize, quer que ele consiga visualizar aquilo. Então, quando você encanta o teu paciente ou faz com que ele tenha resultado, eu acho que tudo vem, né? Sim. Tipo, vai vir credibilidade, vai vir a questão de marketing, com certeza, né? Eu recebo muita indicação, a pessoa sai daqui e fala assim, ó, nossa, a Nutella faz um negócio lá que é uma imagem de ultrassom, ela faz ultrassom, e daí o outro paciente já também já me chama, né? Já quer saber como que é. Então, quando você agrega no sentido de querer ajudar, de querer fazer com que realmente tu tenha um bom atendimento, uma boa avaliação, o conjunto ele vai acontecer, né? E aí, quando o paciente visualiza isso que a Cindy falou ali, né? Quando tu coloca a imagem e consegue visualizar a melhora da musculatura, que a imagem tá perfeita, ganhou volume muscular e que as faces estão lindas, maravilhosas agora, meu Deus, isso é demais, assim, eu acho demais. E assim, contem um pouco da experiência essa do paciente, né? Como que ele sente isso na prática, né? Porque existe um momento que vocês resolveram mudar, né?
E nesse momento vocês utilizavam uma tecnologia X e passaram a utilizar o ultrassom. Como que é recebido na prática isso, né? Como que o entendimento do paciente, como que ele é impactado assim, né, com a tecnologia? Algo... É que assim, por exemplo, quem antes de utilizar ultrassom, né, utilizava adipômetro. Então, para as pessoas que já vinham fazendo acompanhamento comigo antes, então elas já tinham aquela mensuração do adipômetro. Só que, ok, elas viam ali as medidas das dobras em milímetros e tal, só que o fato de elas conseguirem agora visualizar, né, ali a espessura, ver realmente as camadas, a gente explicar qual é a separação de cada fáscia. Então, isso faz com que a pessoa tenha mais entendimento. Tanto que quando ela vê, por exemplo, principalmente as partes mais brancas, né? Que é aquele momento ali da imagem que as ondas do ultrassom estão batendo, estão refletindo mais forte porque a gordura está densa e vê aquele brancão, a pessoa já fica apavorada. Meu Deus, quanto branco! Tipo assim, né? Porque ela consegue mais ou menos tentar interpretar a imagem. E eu acredito, Sandy, que no dia a dia ele consegue entender realmente, porque é didático. Vocês explicando para o paciente, depois que fez o laudo ali, e fez a linhazinha, demarcou, e você consegue comparar as imagens, é tão visual que você fala assim, aqui tem tanto de músculo, aqui tem tanto de músculo. Você é olhando aqui, não sei se cortou a live aqui. Exatamente. Então, só essa questão que tu falou da diferença foi bem, assim, teve um exemplo bem específico. Eu estava agora com a paciente, daí ela falou que ela veio evoluindo muito bem, né, na diminuição do percentual de gordura, e hoje ela veio assim, eu tô um pouco desanimada porque acabou acontecendo algumas coisas que interferiram nos meus hábitos e escolhas alimentares, e eu acredito que eu devo ter aumentado o percentual de gordura. E a hora que eu fui ver, que foi bem nítido, porque como faz pouco tempo que ela fez essa alteração de hábito alimentar, né, para o modo mais ruim, vamos dizer assim, foi a deep fat dela do abdômen que aumentou. Ou seja, bem a questão da característica, né, de alteração de insulina. Exatamente. Então, e ela poder ver aquilo, ela, cara, realmente não tem como fugir, não tem como mentir, né? Porque a imagem tá ali, ela não tá vendo. Porque às vezes a medida, se eu pego com o adipômetro, né, qualquer profissional pode ir lá e inventar um número. A imagem não, a imagem tá ali na tua frente, né? Você não conseguiria ter acesso a essa gordura, a deep fat, né? Para o pessoal que está com a gente e está aprendendo aí, a deep fat é uma gordura que ela é subcutânea, porém profunda, né? Também conhecida como deep adipose, né? E ela é uma gordura inflamatória e ela tem correlação com síndrome metabólica e outras doenças. Isso tem vários estudos mostrando já. E com o ultrassom, nós temos acesso a essa camada de gordura mais profunda quando ela está presente, né? Quando a pessoa realmente está inflamada, né? Então, é outro indicador que o Body Metrics traz, que é um indicador de saúde, né? Tem um nutricionista aqui que está com a gente, cliente, falou que ele é nutripersonal, é o Luiz Carlos. Trabalha com Body Metrics, de fato, Luiz, citado é real, agrega demais atendimentos. Isso aí, Luiz. E até essa questão da deep fat é bem engraçado, que eu até já comentei com a Mia, assim, eu falei que engraçado que quando a gente pede exames de curva glicêmica para pacientes que a gente já vê que a deep fat está bem, com uma espessura bem considerável, a curva glicêmica de insulina, ele demonstra realmente que a pessoa está com uma resistência à insulina, assim, é bem, né, assustador. Mas, esse cruzamento de informações é algo muito legal, porque, assim, daqui a pouco você vai... A hora que você fizer uma avaliação e você já vê a imagem, você já vai ter você já vai prever coisas muito antes. O cara nem foi fazer o exame, você já vai estar sabendo de informações. Uhum. É bem isso. Tem um estudo muito indo nessa linha também de um fisiologista lá do interior de São Paulo. E ele vai falar disso, logo mais ele vai publicar. Esse estudo é gigante, falando dessa relação de doenças e a deep fat com ultrassom. Ele trabalha só com grupos especiais. E aí é um estudo bem grande mesmo. Na verdade, se eu contar, ninguém acredita. Na verdade, eu conheci o Body Metrics por ele. Vamos ser honestos, né? Então, assim, ele já usa o ultrassom desde 2009.
E ele foi um dos meus professores e na época eu tinha ainda academia, né? Eu tinha e atuava e queria, como vocês, ter tudo de melhor, né, dentro do meu espaço. Então eu queria ter melhor tecnologia, melhor equipamento, melhor avaliação. E fui buscar para comprar o equipamento e aí me deparei com a oportunidade, porque não tinha nenhum distribuidor no Brasil, não tinha ninguém cuidando dessa parte e acabei indo à frente e deu tudo certo aí nessa questão. Mudei completamente Oh, que legal, não sabia dessa história, ó, viu? Nem eu. na verdade, Mas tu é o quê? sou Tu é nutricionista? sou profissional de educação física. Ah, tá. Eu não sabia também. É legal. Bacana. Eu fui treinador, eu fiz especialização em treino de alto rendimento, eu mexia com atletas, sou especializado pela Unicamp em treino de alto rendimento. Legal. E aí eu tinha uma academia multidisciplinar com tudo, assim, na época, a parte de musculação, pilates, médico do esporte, nutricionista, fisioterapia, estética, era um centro mesmo muito legal. E eu sempre tinha mais moderno, eu estava sempre antenado, mercado. E aí foi quando eu me recordei de ter tido contato com esse equipamento e falei, meu, vou buscar a tecnologia, vou trazer isso para dentro, porque via-se quase nada, assim, ele foi muito à frente, porque ele era pesquisador, tudo. O equipamento existe desde 2005, né, nos Estados Unidos, olha quanto tempo. Nós que somos realmente um pouco mais atrasados, né, a nível de conhecimento e tecnologia, e até porque tem muita burocracia, né? Hoje eu entendo o outro lado do negócio, mas para implementar um produto para dar saúde no Brasil não é tão simples. E aí foi quando eu resolvi buscar isso, né, e mudar completamente. Não foi uma história que dá para contar em 3 lives. Mas eu conto para vocês qualquer hora a história do Body Matrix, como que eu fui buscar isso na faca mesmo. Peguei e fui lá bater na porta dos caras na fábrica. Nossa, Porque é algo que eu não tinha, né, expertise no negócio, assim, não tinha empresa de importação, distribuição para a área da saúde. E eles queriam saber muito sobre isso, né? Quais são as marcas que eu já representava no Brasil. Mas no fim das contas foi um acerto aí. Eu acabei mudando completamente de área, né? Não completamente, né? Mas acabei vendendo a academia e hoje a gente está focado e agora é a América do Sul inteira e tem outros projetos grandes vindo aí com o Body Matrix. legal. Coisa grande. E é interessante, né, que quando a gente soube realmente, eu acho que algumas pessoas que tinham, importavam, né, o Body Metrics, mas o fato de você importar o Body Metrics era, tipo, como utilizar, né, que assim, né, Carlinhos, vamos falar agora real, né, o início disso, de tu entender é como qualquer outra coisa, né, muito difícil. Dá para associar até mesmo com o paciente que vem aqui e tem que mudar hábitos alimentares, né? E confesso que, óbvio, né, assim, ainda bem que a gente tinha toda a assistência de vocês e eu realmente utilizei muito no início, assim, hoje, né, graças a Deus eu não uso tanto, mas no início eu utilizei muito a assistência de vocês e eu juro pra ti que chegou o momento, assim, no primeiro mês, segundo mês, que eu falei, eu queria chorar, no sentido assim, meu Deus do céu, o que eu fiz? Né? Então, por quê? Porque eu você lembro que a precisa gente teve um aprender, né? bate-papo ali no meio desse caminho ali, né? Vocês estavam meio, não sei se foi com a Sandy, uma das duas estava mais insegura com a situação ali. Na verdade, assim, é algo normal, porque vocês estão adentrando um universo completamente novo, né? E nós estamos falando de imagem de ultrassom. Hoje você olha e você fala, você já sabe o que é, né? Então, assim, mas é um estudo, né? Como qualquer outra coisa. Por que eu acho que o ultrassom ele muda completamente e por que eu acho que o ultrassom ele traz algo para o profissional que se ele tem isso dentro do mindset dele, muda completamente a forma de olhar, a avaliação. Por quê? O ultrassom ele é só o meio para o conhecimento que vocês têm. Então, assim, hoje a avaliação por ultrassom ela é cobrada, na grande maioria dos locais ela é cobrada. Tem um ticket médio aí de R$250, um exame de ultrassom. Aí a gente fala, poxa, R$250, o que se cobra? É o investimento no equipamento? Eu falo, não. O que se cobra é o conhecimento da Michelle, da Sandy, porque o equipamento é só o meio para levar informação. Então tá, agora me fala o que tem na tela.
Aí vocês têm que fazer um laudo, ter uma interpretação e transpor essa informação para um paciente. Isso tem que ter custo, porque o custo da informação, do conhecimento, é o custo do seu estudo, Exato. de quem você... E não do, eu investi por investir, a gente sabe que tem equipamentos aí até mais caros que aperta o botão e sai o resultado lá. Não é investimento. Mas essa questão que a Ami falou, assim, do auxílio, né, da equipe técnica ali, foi bem importante, porque às vezes, a gente entendia ali, ok, só que sempre surge alguma coisa diferente, né? Por exemplo, pessoas, principalmente com nível de obesidade, né, grau 2 ali, e aí a gente faz a aferição e a gente pensa assim, meu Deus, será que isso aqui tá certo? Então, a gente mandava, eles respondiam. E, por exemplo, esses dias, depois de 1 ano e meio, eu tive que pedir para ele, porque aconteceu de uma avaliação eu ter colocado o dado errado numérico e eu queria, né, alterar. Eu falei, como é que eu faço agora? Daí ele, Cindy, na verdade, ele foi, me explicou e, tipo, deu assistência toda igual, como se eu tivesse, tipo, comprado ontem. Então, independente do tempo, a assistência que o suporte dá não muda. Isso que eu achei também interessante, assim, da empresa, né? Sim. Esse assim, sim, de verdade, eu considero talvez o nosso maior diferencial e foi algo que eu desenvolvi. Por quê? Porque sou profissional como vocês. Passei pelas mesmas dificuldades na implementação e quando eu estava com o produto certificado, assim, tanto que o treinamento ele existe desde o terceiro cliente, o segundo cliente do Brasil ele já existe. A gente tem milhares de usuários, ele só foi mudando o formato. Nos primeiros treinamentos eu dava treinamento, pessoalmente. Então, assim, eu ia para São Paulo, em hotel, presencial e grupos pequenos. A empresa foi mudando no segundo ano, no terceiro ano, e aí comecei, logo no segundo ano já tinha equipe técnica, e a gente foi mudando. E depois não deu mais para ser só videoconferência, fazer o gravado, e a gente vai evoluindo. Mas, assim, o princípio é o mesmo, né? A gente entregar, porque, assim, eu comecei a notar que se vocês não tivessem, vocês estão me falando que com todo o suporte, ainda vocês realmente pode rolar uma insegurança, mas o importante é a gente estar aqui para atendê-los, né? Mas imagina se vocês não tivessem nada, vocês muito provavelmente tinham engavetado o equipamento. Sim. E aí não seria nada positivo para nós como empresa e nem para vocês como clientes, né? Então, é algo que a gente batalha por vocês mesmo, assim, eu tô sempre escutando vocês, eu nunca deixei de ir nos eventos, nas feiras, de escuto positivo, negativo, a gente está para melhorar. Ninguém é perfeito. Eu sou um ser humano, uma empresa como todas as outras, né? Tentando acertar com vocês. Não, mas o que eu ia te falar nesse sentido aí, né? Que, tipo, hoje, né? Que tu falou, Leal, deu 1 ano e 4 meses, mas antes disso, né? Sei lá, 6 meses depois, eu ainda pensei, cara, ainda bem que tinha o suporte, ainda bem que eu insisti, porque hoje eu não me vejo sem, tu entende? Sim. Tipo, hoje é um baita de um diferencial. Eu faço essa avaliação de ultrassom e eu sei que é um grande diferencial. E eu brinco assim, eu tô fazendo a avaliação, meu Deus, que massa, olha só essa imagem, que linda. Sabe, Michelle, não tô entendendo, tá calma que tu já vai entender. Eu não tô entendendo nada. Eu fico, né, mega empolgada, assim, né, com a avaliação, né, com as imagens que gera, com a comparação. Então, hoje eu vejo que realmente ainda bem que eu insisti, né, e que tava, tinha um momento que eu parava e falava assim, cara, é porque tu não tá aprendendo, tá tudo bem? Eu pensei, assim como um paciente que está vindo para mim, querendo mudar hábitos, que no início é difícil, mas depois ele vai dizer que, cara, ainda bem que eu mantive, porque agora eu estou indo colhendo os resultados. E é isso, assim, então, hoje eu não me vejo sem, né? Hoje todo paciente, eu faço em todos os pacientes, né? Em todas as avaliações que ele vem, assim, então, hoje faz parte. E outra coisa, né, do tempo, né? Quanto tempo demora, né, para fazer a avaliação? No início demorava, mas hoje, sei lá, acho que 10 minutos eu faço, né? Então... Olha, esse é um dado que eu mais gostei de escutar, que é assim, quando eu falo que leva 10 minutos, as pessoas, será? Eu falo, com a prática, eu te garanto que leva 10 minutos. Eu avaliei muito com o ultrassom, na época da academia, porque assim, até eu virar distribuidor, eu já tinha equipamento também. Eu comprei equipamento antes de... Eu trouxe o equipamento para meu espaço, para acontecer a história
de eu virar o distribuidor, teve um tempo. Eu fui usuário, eu usei na academia, tudo. E depois que eu fui virar o distribuidor. Então, eu falo 10 minutos, tranquilamente. Assim. É questão de prática mesmo, né? Tudo na vida. Uma coisa que você falou assim, de não conseguir. Grande João Paulo Rios, olha só, ó, esse aqui é um dos primeiríssimos clientes da Bodymetrics, hein, no Brasil. Falei do treinamento presencial que eu dei em São Paulo, ele estava lá. Esse é antigão. Olha ele aqui, ó. Orgulho do time. Então, o lance de você não conseguir ficar sem, sabe o que eu acho interessante? É assim, a gente não conseguir, como profissional, ficar mais sem poder ver a espessura de músculo. Eu vou ver o paciente, tá bom. Agora eu vou pegar o glicômetro e passar a fita métrica. Espera aí, não dá mais. Se eu consigo, depois que você mudou a forma de trabalhar, de olhar a relação músculo-gordura, recomposição corporal, e você sai um pouco dos números de percentual de gordura desse universo e começa a trabalhar em cima de fatos reais, né? De estrutura mesmo. Meu Deus! Olha lá, o Luiz Carlos está confirmando aí também. 10 minutos. Exato. E até tu perguntou ali, né? A Sandy até respondeu qual era a forma que eu utilizava antes, né? Eu utilizava bioimpedância. E aquela dos estudos, assim, de colar os eletrodos e tal. E, meu Deus, assim, eu falo quanto interfere, sabe? Por mais que eu mandasse a questão de não pode estar no período menstrual, não pode 24 horas consumir cafeína, não pode isso, não pode aquilo. Cara, não era. Posso dizer que é algo, assim, subjetivo, né? Então, essa semana até alguém me perguntou, tu faz avaliação de impedância? Cara, eu mandei um áudio para ela falando que, assim, cara, eu não faço mais por causa disso. Quer fazer, eu faço de ultrassom, porque, na verdade, a bioimpedância, é um método de avaliação, né? Tem gente que gosta, mas é isso que tu falou agora, sabe? É subjetivo, eu não visualizo. Eu não sei o que é. Se a pessoa tomou café, se a pessoa tá se a mulher está menstruada, se ela está desidratada, tudo vai interferir na avaliação. Né? Diferente. Menstruação dá muita diferença. Exatamente. E é subjetivo. Eu não sei. Deu ali o resultado, mas não estou visualizando, né? Igual o Bodymetrics, né? O lance de você sair do universo dos relatórios. Hoje, quando eu vou apresentar o Bodymetrics, eu começo pelo caminho inverso. Antigamente eu saía mostrando, porque eu estou dando algumas palestras agora que o pessoal anda convidando a gente, e eu começava mostrando as imagens de ultrassom. Aí parecia, mas é porque no meu entendimento, né, já, para vocês também que já fazem uso, vocês iriam entender. No meu entendimento, é ali que faz sentido, né? Eu queria... Só que para as pessoas, de modo geral, parecia que eu estava fugindo do modelo antigo, do formato do relatório, vamos dizer. Parecia que eu estava querendo sair pela tangente porque a gente não mostrava o relatório. E aí hoje não, hoje eu já saio mostrando para o pessoal. A primeira coisa que eu mostro é o nosso relatório. Eu falo, vocês estão vendo isso aqui? Percentual de gordura, água calculada, gráficos coloridinhos, bonitinho. Nós fazemos isso daqui, mas isso aqui só nivela a gente com o que já tem disponível no mercado, entregando um nível de precisão superior. Não sou eu que falo, é estudo científico, validação científica. Mas isso aqui não é o nosso diferencial, isso aqui é só nivela com o que a gente tem no mercado, já sendo melhor. Agora vamos falar do que a gente faz, que ninguém faz. E aí a gente vai para as imagens. Aí as pessoas começam a entender um pouco mais o peso de você avaliar, vendo a avaliação morfológica mesmo, né? Estrutural mesmo do paciente. Muda completamente o olhar e você não fica mais sem, não precisa do relatório mais, na verdade. O paciente acha legal, é interessante, isso depende do como o profissional leva a informação. Porque na prática, por exemplo, muitos profissionais, e eu não sei, depois vocês me falam aí também, eu lembro que quando eu implementei isso lá atrás, o pessoal chegava na reavaliação e já falava assim, olha, pode escanear, que eu quero ver se eu perdi. Tipo, ele já nem quer saber, ele não lembra que tem um relatório. Ele fala, vai, passa aqui na minha perna que eu quero ver se eu aumentei. Vamos ver se eu aumentei músculo. Não sei se acontece com vocês já, mas assim, se o paciente chega já com outro entendimento, quem já está em acompanhamento, né? Fala isso. Quem fala assim, faz isso aí que você não mente. Não, e é incrível porque fala assim, agora eu quero ver se meu abdômen não vai ter melhorado a espessura, porque eu treinei um monte.
Porque daí o que acontece? Ali, né, quer queira uma pessoa que está sendo acompanhada por um personal que faz uma planilha de periodização de treino. Então, por exemplo, quando eu vejo na avaliação, eu percebo assim, poxa, tá faltando aqui, né, trabalhar alguns grupos musculares mais específicos, porque o ultrassom tá descaradamente demonstrando que realmente está precisando melhorar o volume, ou melhorar a qualidade, enfim. E daí, às vezes, o que acontece? Eu já mando um videozinho, né, explicando no WhatsApp do paciente para que ele apresente para o seu personal. E aí eles direcionam o treinamento dele. Então, por exemplo, muitas pessoas que depois vêm para cá após ter alterado a sua periodização de treino, a gente consegue avaliar essa evolução. Então, a gente consegue ver no abdômen, principalmente, porque a maioria das pessoas não fazem exercício de core. Então, ao mesmo tempo, ali o abdômen fica com uma espessura fina, seja na questão da gordura, né, do aeróbico que está faltando no exercício, no treino, né, na periodização da pessoa. Então, isso é fantástico, assim. E as pessoas vêm com essa. Agora eu quero ver, coloca aí na tua tela. Já a pessoa já tá tirando a roupa, já quer fazer a avaliação. O que é legal é de você ter um dado aí, você falou dessa questão multidisciplinar, é você ter informações. Eu sempre falo para o pessoal, né, que o Body Metrics faz como composição corporal, que nenhum outro método faz, é de trazer dados que realmente auxiliam na mudança ou na prescrição. Ele faz com que você mude de direção. A Michelle estava falando, aquele formato agora do subjetivo, desses relatórios. O que você faz com aquilo na prática? Você pega aquilo lá e pega um outro e ok. Agora, você tem um mapeamento corporal completo do paciente, você tem dados ali que faz com que você realmente, objetivo é emagrecimento, errei na mão na dieta, perdeu muita massa magra. Você vai conseguir ver ali na espessura de músculo. Dá aumento ao aporte proteico, você consegue conferir e ver que retornou. Conseguiu ajustar com o nutricionista, aí você está lá com problema de assimetria, conversa com o treinador. Você tem informações ali que você usa todo o tempo para prescrever. E para o paciente, ele entra num nível de otimização de resultados que vai no que a Michelle falou no início, que é o que vocês buscam para eles, né? Vocês estão sempre buscando levar o de melhor para o paciente, né? Então, e para vocês como profissionais, eu acho que otimizar o trabalho e entregar um resultado mais rápido confere também maior eficiência no trabalho de vocês, né? E credibilidade, né? E o interessante nessa da prática, né, realmente aplicar isso, muitos pacientes, né, eu quero definir, né, eu quero ganhar massa muscular e perder gordura, né, a gente entra nessa onda. Até que ponto, né, será que ele tem volume muscular para conseguir isso, né? Então, a gente consegue visualizar isso. Hoje mesmo foi uma paciente, assim, que a imagem do abdômen dela, da primeira, era reto, assim, sabe? Reto. Daí a gente conseguia ver lá a aponeurose lá, para dar um... Mas hoje, gente, tava tipo o abdômen redondinho, sabe? Abaloadinho, do jeito que tem que estar. Um azul marinho bem escuro, mostrando que, tipo, ganhou volume, né? O formato ali do músculo tá diferente, tá mais bonito. Então, eu falei pra ela, olha só, tu consegue ver a diferença dela? Assim, sim, consigo. Então, quando você busca isso, como que tu vai ter definição muscular se tu não tem um bom volume muscular por baixo, né? Principalmente no abdômen, que é o que eles querem. Então, o Body Metrics proporciona isso, né? De a gente ver também a qualidade muscular e como que tá o formato dessa musculatura pra gente ser assertivo, como tu falou, né? Não adianta, daí se eu fizer ali, né, adipômetro, claro que o visual às vezes interfere, mas quando você visualiza o teu músculo é muito diferente, né? Então, porque a composição muito... corporal, para falar de composição corporal pensando só na gordura, é muito raso. Até porque eu acho que o mais importante da composição corporal é a musculatura. Porque se você vai começar a falar de emagrecimento com qualquer pessoa, você fala assim, ok, o que emagrece uma pessoa? Massa magra. Você tem que ganhar músculo, senão você não tem no seu metabolismo, não vai. Então, assim, e aí você não tem acesso ao músculo, você não pode ver. Então, vamos ficar todo mundo imaginando aqui, ó. Eu imagino sua dieta, você segue, a gente imagina se dá certo. Assim, mais ou menos assim. Porque não tem outro jeito. Porque aí a gente vai falar do universo de trabalhar com a fita métrica para pegar perimetria, aí também cai num universo muito subjetivo de novo. Você vai falar, ok, passei a fita métrica no meu braço, tenho 40 de braço.
40 do quê? De bíceps, de tríceps, da gordura que está em volta do bíceps, do tríceps. E com muitas vezes, tipo, a circunferência abdominal até aumentava e ali a espessura da gordura diminuía, porque daí a musculatura estava volumizando mais. Então, só a circunferência por si só, como tu falou, é muito subjetivo. Tá, legal. Não, mas aí essa é uma relação que você imagina, né? Você fala assim, eu vou pegar uma prega, se a prega diminui, a circunferência aumenta, sim, aumenta o músculo. De onde? Então. Do bíceps? Do tríceps? Exato. Não sei. É complicado, a gente não tem acesso à informação. Quanto do bíceps? Quanto do tríceps? Qual que deu mais resultado? Então, assim, eu até fiz um bate-papo lá no Arnold, inclusive com o Marcelo, que é cliente nosso também, e ele usa o Body Metrics em atleta. Ele estava com um atleta lá competindo, né, no Arnold. Não sei se era Men's Physique, eu acho que não, acho que era bodybuilder mesmo. E aí ele utiliza para ver a simetria muscular, e ele estava com um atleta que ele era exatamente a situação. Ele falou, Carlinhos, visualmente difícil de ver. Ele falou, passava na fita métrica, dava diferença do meio do braço direito para o esquerdo. Ele tinha uma diferença. E aí, onde era a diferença? Sim, o que teria que trabalhar? Ganhei braço, bíceps direito, bíceps esquerdo, tríceps. Ele achou que a diferença do cara era no tríceps esquerdo. Então, assim, e aí ele vai trabalhar. Um cara precisa ser simétrico, então, onde está a diferença? E aí ele consegue trabalhar num nível de performance grande. A gente está falando bastante de performance hoje, né? Mas, assim, o Body Metrics ele tem uma aplicabilidade, né, na área da saúde muito grande também, né? Falar de emagrecimento mesmo, de pessoas que nem você estava falando, de obesidade, tudo. Ele traz um nível de auxílio também para vocês muito grande, né? Muito, por exemplo, o plicômetro que você utilizava, você não consegue avaliar um obeso. Não, exatamente. Você também era você era da bioimpedância, né, Michelle? Sim. Você era bioimpedância. Então, Fazia adipômetro também, né? Na verdade, assim, usava... Mas também usava adipômetro, os dois, assim, mas usava mais a bioimpedância até. E aí me fala uma coisa, a avaliação, vocês estavam me contando que vocês conseguem trazer gente de fora só para fazer avaliação no consultório. Exatamente. Isso como a Mi falou, tipo, aquela propaganda de boca a boca. Ai, por exemplo, a Michelle e a Sandy, elas têm, né, a avaliação por ultrassom e eu nunca tinha visto isso. E aí, às vezes, tem pessoas que às vezes já são acompanhadas por outros profissionais, mas querem fazer uma avaliação mais minuciosa. E aí vem aqui, paga de forma, né, separada, não uma consulta, mas sim a avaliação física. E aí fazem a avaliação física para poder ter aquele relatório e como eles já são bem, né, ensinados, que a parte ali visual, né, ilustrativa fica aqui salva, depois a gente consegue fazer a comparação para fazer a evolução. Então isso também agrega bastante, assim, muitas pessoas vieram assim. Isso para mercado é muito legal, né? Porque assim, eu falo, o Body Metrics ele passa a ser um equipamento que chama a atenção das pessoas para irem até o seu consultório. Muitas vezes ele nem é seu paciente e pode ser que ele vire seu paciente, né? Então, a gente fala de mercado assim, hoje tem umas questões que a gente está meio que mostrando, né, um modelo de negócio, né, para algum... Já validamos isso, né? E é bem interessante, porque acho muito importante quando a gente vai falar de tecnologia. Ok, é um investimento. É o que vocês investiram, o recurso, vocês investiram um estudo, como vocês falaram, tiveram que dedicar tempo para ter a tecnologia. E nada mais justo do que a gente rentabilizar isso, né? Então, hoje a gente já fez algumas mentorias mentoria de mercado, mesmo orientando modelos simples assim de negócio. Por exemplo, de vocês pegarem meia dúzia e 10 personagens da sua cidade que vocês tenham não mais relacionamento, acho que escolher a dedo é melhor, pegar os melhores mesmo, né? Tem um bom personal trainer ali, trabalha uma média de 25, 30 clientes, ele consegue atender. E mostrar, né? Traz aí 10 desses caras, nós estamos falando aí de um volume de alunos aí entre 200 a 300 alunos que eles vão ter embaixo do guarda-chuva deles, e você faz a apresentação para esse pessoal.
que são treinadores, e vamos falar, olha, faz um brunch, investe aí pouca coisa, nada demais, né? Traz eles para um lugar bacana ali, faz uma tarde e faz uma apresentação do ultrassom, mostra para eles se faz sentido isso para eles, para os alunos deles, para se essas informações realmente fariam diferença, né? A gente sabe que faz, né? Isso é uma questão muito simples de convencê-los. Ok, vocês não são concorrentes deles, vocês são nutricionistas, eles são personal trainers. Cada aluno de vocês que vocês mandarem para o meu consultório para fazer avaliação, o ticket é R$250, tá? Cada aluno que vocês mandarem, R$50 para vocês. Eles mandam todos. E aí eu estou tendo uma surpresa muito grande com esse modelinho de negócio, porque tem nutricionistas que me agradeceram no evento, no outro evento, falou, Carlinhos, fechei só a sexta-feira e estou fazendo 20 pau de Bodymetrics, 20 mil, desculpa o pau, 20 mil de Bodymetrics, só fechei um dia, só porque assim, a demanda veio. Porque o que aconteceu ali? A gente levou uma ideia, eu sou o personal. Para mim, o dado é extremamente relevante. Eu sou autoridade para os meus alunos. Os alunos do personal, eles são público A. Eles têm grana para gastar. Eles investem no personal, gasta lá 1.000, lá vai pedrada só para o treinador. Aí ele gasta no suplemento, ele gasta no nutrólogo. Muitas vezes ele já tem um nutricionista. Ele investe em uma série de situações e ele agora tem a possibilidade de validar tudo isso. E o profissional que está com ele utilizar isso na prática, ok, ele não vai. Mas qual que é o pulo do gato? O personal ele vai falar assim, Michele, eu sou seu treinador. Michele, gostaria que você marcasse um exame de ultrassom com a Ascend para a gente poder monitorar a espessura muscular. Eu preciso, agora existe esse exame, eu quero monitorar a espessura de músculo, qualidade muscular. Marca lá com ela, traz esses dados para mim que eu vou aplicar isso tudo no treino. Você vai falar que não? Né? Vai, né? Você vai. Só que para o personal, o que ele está fazendo? Em 3 minutos, ele está ganhando R$50. Para ele, na verdade, se fosse 20 alunos, era R$1.000 que você vai depositar na conta dele. Ele vai te vender. É diferente. É um ganha-ganha, só que você está lá na ponta, pegando cada 10 alunos dele, você está fazendo os 200 no seu caso, né? Então, assim... com certeza é algo muito legal, assim, mas até o fato, né, de você realmente apresentar isso para o personal, né, e mostrar o jeito que você trabalha, ele acaba indicando, assim, né, porque realmente é um diferencial. E mesmo só para fazer a avaliação, e aquilo que tu falou, né, esse paciente, a pessoa que vem fazer só a avaliação, depois acaba se tornando realmente teu cliente ali, né, de paciente que você não tem. É uma espiral de ganhos. Meio. Eu estou falando isso para vocês aqui em live. Vocês são clientes nossos, né? Mas assim, essa é uma questão que assim, quem está aplicando dessa forma, porque para mim mais contente do que vender o equipamento é ver o equipamento dar resultado lá, mas um resultado em um nível que, é muito simples esse modelinho. E ele assim, ele replica, o que acontece? O cara mandou para vocês os 20 alunos dele esse mês, ele vai mandar no próximo mês ou a cada 2 meses. Ele gerou uma fonte de receita para ele, só por indicação. Você, em contrapartida, às vezes você vai ter que até delegar, colocar uma pessoa treinada para fazer o Body Matrix, você não vai dar conta desse só agenda de consultório, mas você está trazendo isso para o seu espaço. Na sequência, eles viram pacientes do seu consultório, e essa é a espiral de crescimento. É algo que faz muito sentido. Sim. E faz muito sentido ser cobrado por conta dessa questão. Vocês realmente exigem de vocês um conhecimento que vocês estudaram, adquiriram, e vocês não cobram pelo investimento no equipamento, vocês cobram pelo conhecimento que vocês têm de dar um laudo ali e dar um resultado para eles. Então, pensem até vocês nesse modelo que, é muito, muito... Assim, não é poucas pessoas, tá? Muitas pessoas já me dando esse resultado. Não, mas realmente é interessante. É bem legal. E aí vocês estavam falando que vocês já, no caso de vocês, está dentro da consulta e vocês conseguem trazer algumas pessoas. Mas é que aí tem que investir num plano de ação, né? De marketing, de mostrar realmente, né?
o mercado, né? Assim, a Michelle falou, indicação. A gente fala o personal, não sei o quê. Mas é muito na prática a indicação sem ter um trabalho real por trás, uma parceria comercial, ela fica muito distante. No dia a dia, as pessoas não lembram de ninguém. Agora, se tem interesse, as pessoas lembram. Elas passam a lembrar Ah, muito. sim, mas assim, o que eu te falo é dos próprios pacientes mesmo, né? Então, quando você tem um diferencial no consultório, o próprio paciente, assim, ele sai encantado e ele vê resultado na prática, e aí ele fala, e aí, né, às vezes, né, um parente, enfim, tem indicação desse próprio paciente, né? Então, te confesso, assim, que assim, a gente fez divulgação ali no Instagram, tudo, né? De vez em quando faço, né? Falo, né? Os meus stories, mostro os resultados e tal. Mas o negócio foi acontecendo porque os pacientes realmente foram gostando e foram vendo o resultado, né? Aquilo que a gente falou no início. A gente gostaria disso, né? Que o paciente tivesse benefício. Assim como tu quer de resultado nosso, né, de que a gente tenha uma boa aplicabilidade do Bodymetrics, a gente quer resultado dos pacientes, né? Então, ele visualizando, ele se empolga, ele tem resultado, ele quer mais, e aí os outros vêm, e aí o negócio realmente também gira, né? Sim. Mas essa tua ideia também é bem bacana. Eu acho bom falar de negócio, Michele, por quê? Porque no fim do dia tudo resume-se a business, né? Vocês querem levar o melhor para o paciente, mas a gente nunca vai poder deixar de olhar o consultório como o negócio de vocês, como onde vocês ganham dinheiro, onde vocês querem crescer, onde vocês... E quando a gente tem estratégias que fazem um equipamento que vocês sabem o valor de fazer mensalmente ele render mais do que ele custa, é meio que tem que olhar para isso com outros olhos também. Por isso que eu acho legal trazer essas informações, porque no final das contas vocês têm algo poderoso ali para fazer uma receita, entendeu? E às vezes falou, muito disso vocês fazem, rede social, etc, etc. Mas às vezes pensar num formato diferente, como por exemplo esse que eu tô. E eu tô te falando isso agora porque eu implementei esse modelo para algumas pessoas e hoje eu implementei numa unidade piloto esse formato com equipamento meu, nosso aqui da empresa, para validar isso. Meu, é impressionante. Que legal. É um investimento muito baixo que a gente faz. Vamos chamar, como tem os lançamentos digitais aí, é um lançamento. A gente faz um lançamento, você vai pegar, fazer um dia, uma tarde, pega que seja um telão, uma televisão grande, um lugar legal que você vai receber esse pessoal. Você vai fazer um lançamento, mostrar para eles algo que faz sentido para eles e dar uma devolutiva ainda que você dá um retorno para eles. Você não está fazendo nada demais, porque você está vendendo algo que é interessante para o trabalho deles, é algo... Essa galera sai dali, meu, com uma novidade na cabeça, vendendo você no dia seguinte. E aí você vê, você me falou, né? 10 minutos, uma avaliação. Vamos gastar um tempão com ela? Vamos gastar 20 minutos? Dá para fazer 3 avaliações ali na hora, né? Aí, mas eu não tenho tempo, Carlos. Mas 3 avaliações na hora para o consultório dá R$ 600. Você já pagando lá a comissão do personal. R$ 600 a hora. Se você não tem tempo, talvez valha a pena pensar em alguém para operar a máquina para você, entendeu? É assim, é um negócio, é um modelo de negócio, porque vocês que já têm um investimento, você já tem um nome, você já tem uma clínica, então vocês têm tudo para fazer acontecer. E aqui, e no fim, sim, eu não sei como é que é por aí, né? Mas aqui em Floripa, muitos personagens não fazem avaliação física. Então, eu sempre pergunto, o teu personal fez avaliação só para a gente poder, né, comparar? Não fez. Então, daí depois o personal acaba pedindo a nossa avaliação, né? Então, se ele já não tem esse tipo de prática, se a gente, por exemplo, implementar, eles vão super aceitar, porque para eles é positivo, né? Sim. Das duas formas, tanto para ver a evolução do próprio cliente deles, quanto na questão do ganho secundário ali, né? Do percentual, que também é interessante. E funciona muito, funciona muito. E a grande maioria não tem interesse em fazer a avaliação. Não. O cara que está
Eles estão tão assim envolvidos no batidão deles ali. Muitos deles não têm um espaço igual vocês têm, de consultório adequado. Eles atendem muito em academia, às vezes, a não ser que o cara tenha a clínica dele, é um outro formato de personal que tem o espaço dele, o estúdio dele. A grande maioria não é assim. A grande maioria está atendendo em grandes academias, e aí assim, e são bons, né? São bons profissionais, né? E não é porque ele não tem o espaço dele que ele não tem. Eu tô treinando numa academia aqui em Balneário, tem uma galera que começa a atender 6 da manhã, 10 da noite, o cara tá um atrás do outro, o cara não tem horário. E um cara desse, ele não tem dentro das possibilidades dele como abrir uma agenda de avaliação, nem o espaço ele não tem. E ele não tem interesse nisso, porque ele tá tão ali na rotina dele. Mas... Vou falar com esse cara aí, ó, vou alugar uma sala e pegar os alunos dele para fazer a avaliação de body mass. Meu, tem esses caras aí, são que eu já tô falando. Tu já tá, já. Bom, é área tudo, né? Tá muito legal aqui, viu? Eu não me arrependo nem um pouco de ter vindo para Santa Catarina, assim, né? Sim. Fez 2 anos já, né? E outra qualidade de vida, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com o que a gente vivia lá. Não que eu morasse no interior de São Paulo, não é ruim, mas praia, né? Outra coisa, não tem nada a ver. A gente não mora em Balneário, né, Ceide? Mas a gente mora num lugar maravilhoso. Meu Deus, aqui também é sensacional. Mas eu acho que pode ser até melhor, né? Assim, né? Tem Florianópolis, eu acho que tende a ser melhor no meu ponto de vista. É que eu tô ficando cada vez mais longe de onde eu morava. Que depende, tipo, do que tu quer fazer. Por exemplo, eu tenho pessoas que moram aqui que falam, putz, eu queria ir para Balneário, porque são pessoas, assim, que já querem uma agitação, é um pouco diferente. Às vezes, os serviços que tu tem em Balneário é um pouco diferente daqui, tem a mais, né? E um pouco diferente do que de Floripa. Tanto que tem gente que sai de Floripa para pegar, por exemplo, uma balada em Balneário Camboriú, vamos supor, sabe? Mas aqui, meu Deus, a beleza é que tem muitas praias. Então, tipo, modifica o visual em cada uma. Então, depende muito do passeio que a pessoa quer e do tipo de vida que a pessoa quer levar, né? É muito mais completo, né? Vamos dizer, uma cidade muito mais completa no nível... que você falou, muitas praias, muitos cenários, muito... às vezes eu tô dando uns pulinhos aí para passear também. É bom que tá muito perto, né? Então... exatamente. Professor... alguém perguntou ali, né, Carlinho? Sobre o curso, né? O curso, né? A Cláudia. A Claudinha. Então, na verdade, o tempo do curso, ele depende um pouco da disponibilidade de vocês. O processo de treinamento, ele inicia com 31 videoaulas gravadas, que ficam disponíveis na nossa plataforma, lá dentro do site da Bodymetrics. Uma vez que você cumpre essa jornada, você tem hoje uma mentoria de 2 horas, dividida em 2 momentos. Um momento de 1h30, onde vai fazer uma revisão de todo esse treinamento gravado, tirar todas as dúvidas, daí vai para um momento de prática de 15 dias, e depois um fechamento de mais meia hora com o técnico, aí você trazendo já mais informações do dia a dia, e depois disso, que é o mais importante, né, que as meninas já mencionaram, é seguir com o suporte técnico nosso e praticando, né? Porque é o dia a dia que vai fazer com que vocês evoluam, né, na tecnologia, evoluam e vão aprendendo e sempre tendo a certeza que nós estamos aqui nos bastidores, que é o mais importante. Verdade. Meninas, eu acho que é isso, eu acho que foi muito legal, assim, poxa, agradeço demais a presença de vocês aí, que bom que deu certo de reunir as duas juntas. Aliás, vocês estão sempre juntas, né? Não tem como não dar certo, né? Estão juntas desde o início, né? Exatamente. Vocês formaram juntas, estudaram juntas. Então, vão para os congressos juntas, vão para o Bodymetrics juntas, fazem live juntas. Viu só? Vocês vão para algum congresso esse ano ali? Estão prevista alguma coisa? Fora o A gente até tinha conversado, né, Mi? Mas ainda não foi... Tentadouro de outubro, mas ainda não, nada certo. Qual? O do Marcelo, né? O Nutrição Esportiva lá, 11º.
É um em outubro, de É daí 6 e 4, tá 7. certo? É Daí. 4, nós estaremos lá, nós fechamos lá esse ano também. Uhum. Depois da pandemia, a gente está retornando lá agora, nesse ano. Mas Então, dentro... no pré-pandemia, o último evento que nós fomos, né, pré-pandemia, foi nesse, né, assim, Foi. e realmente foi muito bom esse congresso, A gente né? estava lá nesse evento, sabia? Foi? A gente estava lá nesse evento, no pré-pandemia, no último. Eu acho Não sei se... eu acho que a gente chegou a ver, assim, Sim, estávamos do Body namorando, né? Metrics. Estávamos namorando. Exatamente, a gente já tava namorando. Que bom, gente. Bom, então é isso aí. Eu agradeço, então, mais uma vez a participação, a presença, o momento aí, a troca, né, de ideias, muito legal. Vocês são muito bacanas, muito simpáticos, divertidas. As duas sempre foram, assim, desde o começo que a gente conversa nos eventos. Uma energia muito legal. Obrigada. E no que precisar da gente, sempre disponível, sempre que precisar, conte conosco. E é isso Obrigada aí. também. Quer falar para finalizar? Ou só tchau? Não, só agradecer pelo convite também, né? Eu acho que quando a gente comentou isso no Arnold de fazer, a gente super topou, porque eu acho que engrandece bastante a nossa profissão também, né, Carlinhos? Então, não é nada mais que outros profissionais da nutrição também possam, né, ter esse equipamento, porque eu acho que a nossa profissão está sendo bem valorizada e ter algo que agregue também é muito bacana. Então, falar sobre a nossa profissão agregada ao Body Metrics realmente é sempre um prazer, assim. Então, brigadão aí pelo convite. Fiquei muito lisonjeada de ter sido convidada, né? Até porque realmente, como tu falou desde o início, o Body Metrics entrou na nossa vida de uma forma muito positiva, profissionalmente falando, né? Não só de acordo com o que o paciente acaba vendo, mas o que a gente também acabou notando, assim, da melhora profissional do que a gente conseguiu entregar em cada consulta, né? Então, isso poder, pelo menos, dar essa percepção para outros profissionais da nossa área é muito legal, porque todo mundo tem o seu espaço, né? Então, isso é fantástico, porque tem espaço para todo mundo. Então, eu acredito que outras pessoas que se engajam e queiram também, né, ter este tipo de equipamento e ir atrás, né, para conseguir conquistar, realmente não vai se arrepender. Muito legal. Muito legal essa questão de poder dar um feedback de que esse pensamento é de quem vai sempre crescer, meu, de dividir a informação, de ter espaço para todos, porque assim, isso é o fato, porque isso valoriza a profissão de vocês como um todo. Se a nutrição tá voando, vocês vão estar voando também. E esse é o principal. Parabéns aí pelo pensamento aí, para fechar com chave de ouro. Obrigada pelo carinho. Boa noite, bom descanso. Boa noite, Carlinhos. Obrigadão. Tchau. Tchau, amiga. Tchau. Tchau. Beijo, amiga. Tchau. Tchau.